Ô, Ale Oliveira, quando a gente espera, né, pensa que o Galo vai emendar uma boa sequência, tá firmando o time vai lá e patina de novo, Ale. Você perder pro Corinthians não é um resultado que você possa achar horroroso, né? O Corinthians, historicamente, tem provado que é complicado jogando diante do seu torcedor. Mas é um Corinthians vivendo um momento diferente, né? Um Corinthians que estava liberando a zona do rebaixamento, que vinha de uma sequência ruim, um campeonato brasileiro ruim, né? E que no primeiro tempo o Atlético conseguiu ser melhor. Achei que neutralizou as principais jogadas e jogadores do Corinthians, fundamentalmente o Garro e o Yuri Alberto. Teve um bom comportamento defensivo, inclusive na bola aérea, que é um dos fortes do Corinthians, principalmente com o Gustavo Henrique. E até teve ocasiões de gol, não teve chute no gol, mas teve ocasiões de gol, assim. Teve algum volume ofensivo, contra-ataque e tal. Se mostrou um time que sabia o que fazer em campo. No segundo tempo, e por isso que a preocupação no primeiro período, conversando com você, conversando com o Caixa, sempre foi de matar essa cobra, né? Porque no segundo tempo o Corinthians voltaria mais ofensivo, isso aconteceu com as alterações, acho que o Fernando Diniz melhorou o time, né? Até porque fez um primeiro tempo muito ruim, botou um time muito mais ofensivo, de toque de bola, com qualidade. Eu acho que só a entrada do Depay já dá uma incendiada na torcida, no time, né? Mas enfim, o Caio César também entrou bem, o Alan tem um bom toque de bola e esse Labiati que acabou fazendo esse golaço aí. E acho que o Atlético também demorou um pouquinho para fazer as alterações, o Bernard já estava cansado há muito tempo, já não estava conseguindo ser tão efetivo na marcação, inclusive cometendo algumas faltas e principalmente na ligação do contra-ataque. A saída do Vitor Hugo foi um prejuízo, e aí ele deve responder sobre isso, né, o Barba, mas evidentemente que deve ter sido por motivo de saúde, assim, né, de não aguentar mais fisicamente, porque o Vitor Hugo para mim vinha sendo o melhor jogador do time, e o Atlético demorou para mexer e não conseguiu resistir na parte final do jogo. Não foi uma partida desastrosa do Atlético, foi inclusive um bom primeiro tempo, no segundo tempo o Corinthians foi melhor. Mas, de qualquer maneira, eu acho que não muda, assim, a sequência do trabalho do Eduardo Domingues. Eu acho que ele tem que continuar fazendo ali as suas descobertas, buscando encaixes, buscando formação, sabe? Não pode perder de vista o que o time evoluiu. Mas, realmente, no segundo tempo, ficou devendo, talvez por desgaste e também pelas demoras para substituições, viu, Tiagão? Muita lentidão também do Barba. É incrível, né? A gente falava no início, olha, tá encontrando um time base, hein? Parece que agora vai, mas toda vez. Aliás, esse filme se repetiu várias vezes até aqui na temporada, né, Ale? Você faz um bom jogo, aí a gente vem jogando pra cima, agora o Galo vai embalar. Jogo seguinte, patina, Ale. E fundamentalmente como visitante tem tido muita dificuldade, né? O Claudião disse aí, só uma vitória fora de Belo Horizonte, né? Como visitante só ganhou do Chapecoense fora de Belo Horizonte. Claro, teve essa vitória no Clássico, que é muito importante, mas fora de BH, só uma vitória no Campeonato Brasileiro. E aí acontece de um campeonato muito equilibrado, né, Tiagão? O time não sai do lugar, fica ali patinando. Se vencesse hoje, podia se aproximar dos 5 primeiros, agora já se aproxima perigosamente ali da zona de rebaixamento, e você vai tendo um pouco mais de insegurança para trabalhar, que não é o ideal, longe disso. O Atlético que evidentemente vai ter que voltar suas atenções ainda para a Sul-Americana antes do último jogo do Campeonato Brasileiro pré-Copa do Mundo, mas realmente não dá aquela embalada, né? Não tem aquela sequência positiva, e hoje por pouco, né, cara? Eu fico pensando, né, que, poxa, por 2 minutos ali do tempo regulamentar, o time tentando segurar o resultado, não era aquele sufoco também. A verdade, você quer que eu fale a verdade? Eu falo a verdade pra você. Fala a verdade. O nosso ouvinte, o jogo foi ruim, né, Thiago? Tecnicamente, né? O jogo foi ruim, até ali, quase que a metade do primeiro tempo, ninguém tinha chutado a bola na casinha. Foi mais brigado do que jogado até esse primeiro tempo ali, né? De muita vontade, muita determinação, mas assim, é longe de ter grandes jogadas, né? Jogadas assim plásticas e lances mais técnicos, né? Foi uma guerra
E nessa guerra aí o Corinthians, eu acho que soube usar melhor as suas armas, principalmente aquelas que vieram do banco de reservas. Aqui no Galo, Thiago, que chama atenção mais uma vez, é que o Barba trouxe o Dudu, mas não usou, hein? O Dudu continua com 12 jogos, ele não pode completar o 13º para inviabilizar uma saída para o meio do ano. Não é que o Dudu tenha alguma proposta, alguma coisa já encaminhada, mas é fato que não vem sendo utilizado. Não completou o 13º jogo e, sinceramente, né, Thiago? Não deve completar contra o Vasco na última, antes da parada para a Copa do Mundo. Então o Dudu hoje ficou de novo no banco e não entrou. Ô, Cláudio, tem uma expressão que diz o seguinte: um pingo é letra. No caso do Dudu tem pingo, acento, exclamação, tem mas vou te falar, tudo na cara, hein, o professor aí de Porto, o Pasquale aí então por que leva, cara? Ah, isso é verdade. Por que leva o cara, meu? Põe o menino da base ali, só dele estar no banco ali. Vivendo um sonho, né? Pelo amor de Deus, meu, o moleque vai ficar feliz da vida. Já que não é pra entrar mesmo, né? É isso, pô, já sabe que o cara não vai jogar? Põe o moleque lá, pô. Põe o moleque da base, prestigia, dá moral. Pô, isso aí não é que o moleque que for, qualquer um, o Joselito, põe o Joselito lá. Toda a categoria de base, ela vibra com isso, Tiagão, com uma oportunidade, sabe? Pô, você valoriza todo o setor, sabe, das categorias menores. Pô, o moleque da base, essa novela que o Claudio tá trazendo, acontece faz tempo, já aconteceu com o Igor Gomes, que hoje não trocou a roupa, acontecia com o Scarpa, dessa vez o Igor não viajou, então, né? mas viajou. Aconteceu no passado com o Igor Gomes, acontece agora com o Dudu, acontecia com o Scarpa antes dessa lesão, sabe? Então pra quê? Pra que põe na relação esses caras, meu? Se ele não vai usar, pra que ele faz isso, meu? Não dá pra entender, juro por Deus que não dá pra entender. Tem explicação, Cláudio? Não, é porque ele tá preferindo trazer o Dudu, até porque atacantes no elenco, o Galo tem isso aí de atacantes no elenco mesmo, ele tá trazendo todo mundo. Ele poderia trazer, aí o Alê falou, garoto mais jovem, né? O Galo tem uma decisão no Sub-17 aí, mais uma, né? Inclusive a Itatiaia vai transmitir, já fica o convite para o nosso ouvinte que tá acompanhando aqui o nosso pós-jogo. Terça-feira, a partir de 7h15 da noite, é a decisão da Copa do Brasil Sub-17, Galo e Furacão, na Arena MRV. Ingressos R$10, preço único, e R$5 para sócios Galo na Veia. Então é pra turma comparecer e apoiar o Galinho. Ou traz menino mesmo, Thiago, ou o profissional, ele tá trazendo todos os atacantes, né? E ele trouxe o Dudu mais uma vez. Rapaz, não tem muita explicação. O Célio tocou num ponto, num problema do Atlético que não é desta edição do Brasileiro. Diria pra você, sei lá, 2 ou 3 edições passadas. O Galo sai de Belo Horizonte também, eu vou te falar, viu? Mas fica feio, fica sem força o Galo longe de Belo Horizonte, Ale. A gente falou aqui, né? Só conseguiu vencer a Chapecoense, que é o pior time do campeonato, pior defesa da competição. São 15 rodadas que a Chape não sabe o que é vencer. Venceu na primeira só, né? E a única vitória fora de Belo Horizonte do Atlético no Campeonato Brasileiro. Realmente, assim, a torcida sempre é um combustível a mais, né? Porque eu sempre brinco que o prêmio, o bicho, vem imediatamente. Você faz um corte, você dá um carrinho, você faz uma grande jogada, você recebe o carinho do torcedor ali que é imediato, e isso é um combustível, né? Para o jogador. Mas você tem no elenco do Atlético vários jogadores, muitos jogadores que são experientes, né? Que podem tratar muito melhor essa condição de visitante, e isso não tem acontecido. Então, realmente detectar por que essa mudança, né? E tentar melhorar isso, né? Porque realmente sem uma campanha minimamente consistente longe da torcida, né? Como visitante, não tem como você fazer uma boa campanha no Brasileirão. Fala, Rezendão! Até um detalhe aí, né? O Corinthians, vocês vão se lembrar aí, a gente falava isso na Itatiaia, poupou o time aqui na última quinta-feira quando foi jogar contra o Peñarol. Então ele deixou a turma um pouco mais descansada. E hoje, o Barba de novo, Thiago, ele não usou, se tem aí críticas ao treinador, ele não usou o banco de novo, né?
Só 3 mudanças das 5. Eu, por exemplo, esperava que ele fizesse as 5 mudanças e até antes, né? Porque o Galo jogou com o time. Esse time que jogou aqui praticamente foi o mesmo de quinta-feira. E ele demorou para mexer, né? Pelo menos é uma visão aí que a gente tá vendo pelas redes sociais. Ele colocou o Minda com 22 minutos, o Cissé foi entrar lá com quase 80 de jogo, né? Faltando 10 para acabar. E o Cauã Soares já entrou quando o time tinha levado o gol nos acréscimos. Então, o Barba, ou ele não confia nada no banco de reservas dele, ou hoje demorou para mexer de novo. Cláudio, né, pra mim, eu vou voltar pra você com aquela expressão. Pingo é letra. Tá aí de novo, exclamação, acento ali. Não, e não confia nos caras, pô. O de novo do Cláudio que me dá a resposta que eu quero, né? Demorou pra mexer de novo. Ele sempre demora. Aliás, dificilmente ele mexe. Mas é por convicção ou por falta de qualidade, por falta de confiança no que ele tem à disposição? Eu sincero, honestamente, ele tinha o Cissé que ele colocou depois, né? O Alexander, por exemplo, foi titular no meio de semana. Então podia ter entrado. Mesmo o Pérez, né, que não tá com muita moral com ele, mas se ele queria proteger um pouquinho mais a sua linha defensiva, o Pérez era uma opção, o Alexander que entrou bem e é bom jogador. Também o Minda ele poderia ter pensado em colocar antes, enfim, porque o Claudião deu uma situação que é muito interessante. O Corinthians poupou todo mundo contra o Peñarol e fez as 5 alterações. O Atlético que jogou na Sul-Americana a Vera, que precisava do resultado e conseguiu para classificar, ou para ficar mais próximo da classificação, não usou as substituições e uma gastou quando o jogo já tinha acabado. Então, assim, é difícil entender, a cabeça do treinador é difícil, mas ele tinha jogador para trocar. Ele poderia trocar antes. Ele não trocou, sei lá por quê. Tô mais ouvir a galera, eu quero ouvir o torcedor. Olha, algo a acrescentar sobre a fala do Barba Domingues? Não tem muita novidade assim, porque a gente está falando já há algum tempo, embora ele tenha pontos positivos no trabalho e tudo, que a administração de elenco dele é péssima. A administração de elenco dele é horrorosa. Não sei se na experiência que ele tem de futebol argentino funciona diferente, até porque a gente viu a saída dele lá do Estudiantes com muita comemoração, foi muito saudado e tal, pela direção, pelos jogadores, pela torcida, né? Mas a administração foi muito equivocada, meio que sem habilidade, sem entender que quando ele põe o pé na porta, arrebenta a porta, ele tem que tomar algumas medidas na sequência, né? E a gente falou muito sobre isso, ele expôs uma parte do elenco e não afastou até hoje essa parte do elenco, então fica insustentável, né? Ou se não, ele tentar administrar para que não aconteça isso que está acontecendo agora. Tentar, como a gente fala na gíria do futebol, dar uma bala, né? Quer me enganar, me dá uma bala. Dá uma bala pro Dudu, dá uma bala pro Renier, dá uma bala pro Igor Gomes, dá uma bala agora também não dá mais pro Scarpa, entendeu? Fala pra ele, ó, tamo junto. Vamos recuperar, eu acredito em vocês e tal, pra você ter porque ele transformou o elenco dele num elenco menor do que já é. Essa que é a verdade, porque ele não conta com ninguém, não coloca ninguém. Olha, eu tenho certeza que se a entrevista dele fosse em português, a bronca era outra. E tem uma parte ali que eu acho que muita gente não entendeu. Uma parte? Ele falou que ele não mexeu mais porque ele não viu que ninguém que entraria ia mudar alguma coisa. Eu não sei quem perguntou, o que tá acontecendo? Não sei, se eu soubesse eu faria. Pô, se você não sabe, meu filho, eu vou saber? A gente falou desde o início, não é que tá falando agora não, a gente falou desde aquela entrevista lá que foi depois de um jogo da Sul-Americana, que ele falou que tinha gente que não tava afim, que não tava assim. Então é o seguinte, não tá afim, falou publicamente, então afasta os caras e vai treinando uma molecada aí, inventa uma molecada até a metade do ano. Ainda falei, se eu sou o treinador, eu vou enganar esses caras que estão querendo enganar o clube, né? Não tem uns caras que, em tese, na visão dele, tá dando migué, que tá roubando, que não tá se empenhando, eu vou lá, em cada um deles, meu amigo, deixa eu te falar, Carlito, eu gosto de você, cara, sempre admirei teu futebol, eu confio em você, vamos dar a volta por cima junto, eu vou colocar você em alguns jogos aí da Sul-Americana, e você vai arrebentar, cara, e não sei o que, e chego pro outro, mas eu já identifiquei quem é quem, eu já sei quem é quem.
Quando chegar no meio do ano, se esses caras não reagiram, eu vou na direção e falo, ó, com esses caras aqui eu não trabalho. Mas daí você tem 2 meses quase para tentar remontar o seu time, fazer negócio. Agora, ele expôs os caras. Não trouxe a molecada da base. Não dava para contratar. E ficou com esses caras lá guardando o caixão que a gente fala. Os caras não entram, não jogam, fica ali com um ambiente que deve ser uma desgraça. Então, assim, a administração de elenco dele é péssima, é muito, muito ruim, é desastrosa. Eu acho que é muito pior do que o trabalho de campo dele, essa administração. E a gente sabe, né, ô Tiagão, que para você lidar com essa boleirada aí, não é simples, não é fácil, não é como em outra profissão que 2 mais 2 dá 4. Não é. Entendeu? Então você tem que ter um jogo de cintura, você tem que... E se você, na hora certa, tiver que, tomar uma atitude dura, claro que você tem que tomar. Mas o que você tem que pensar sempre, ô Thiago, é no bem do clube. Tudo isso que ele fez na administração de vestiário dele, fez bem pro clube? Porque, sinceramente, não me parece. Barba Domingues, que canseira, viu? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Atlético todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!